da palavra. A fé vinda da palavra. Que palavra? Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem duas conjurações na palavra, quando vem para o hebraico, o grego, fala sobre a palavra logos e a palavra rema, né? Muitos de nós já sabemos disso. A palavra logos é a palavra escrita, propriamente dito. A palavra rema é a palavra revelada. Quando você vai olhar na Bíblia, na tradução dela, original, né? Original, quando ela fala de falar da palavra, falar da Bíblia, ela usa logos, falar de logos, a palavra escrita. Quando ela se refere a algo que Deus revelou a alguém dentro da palavra, e o Senhor veio a mim e trouxe a rema, não é a logos. Se você for traduzir para o português, tanto rema quanto logos vai trazer como palavra, por isso que às vezes confunde a gente, né? E aí vem o profeta fala assim: e veio a palavra do Senhor ao profeta Jerezael, lá em, acho que em Ageu. Quando a Bíblia traduz isso, ela veio a palavra rema, esse profeta. E quando se fala da palavra escrita, que você não se aparte do livro desta palavra, desta logos, né? E isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque nós começamos a viver e vivenciar um novo tempo em Deus. Abra em Romanos, capítulo 10, verso 8. Romanos, capítulo 10, verso 8. Diz assim a palavra. Aqui já, quem está sem Bíblia, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, ó: mas o que ela diz? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Olha, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A palavra precisa estar não só perto, mas ela precisa estar dentro de nós, dentro do nosso coração, né? A palavra precisa estar lá no fundo. Para quê? Para que nós possamos com a boca verbalizar. Deus vira para Josué no capítulo 1, verso 8, Josué fala o quê? Que não te apartes, que você não se aparte do livro dessa lei, que nela você medite dia e noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Por quê? Então só assim os seus caminhos serão bem-sucedidos e você prosperará em tudo que você fizer. Sabe, a palavra de Deus é que traz norte para a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela nos recheia com a fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir mais a palavra, para que a nossa fé venha a ser acrescentada. Quando nós ouvimos testemunho de pessoas, a nossa fé cresce. Por quê? Porque nós começamos a falar assim: eu quero viver isso. Sabe, o testemunho de alguém que vem pela palavra, ela começa a trazer para a gente um crescimento da nossa fé, quando nós desejamos viver a palavra. Nós estamos vivendo num momento, irmãos, onde as pessoas não querem ouvir a palavra. Elas querem ser edificadas pelo louvor. Elas querem ser edificadas pelo canto, pela harpa, por tudo. Mas elas não querem investir um tempo abrindo a palavra e lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque ela diz que não tem tempo. Porque ela fala: meu tempo é meu dia corrido, sabe, nada na minha vida. Eu acordo 3 da manhã, chego meia-noite, não tenho tempo. Quando eu falo que eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu estou falando que eu não tenho tempo para ouvir Deus falando. Sabe o que é isso? Se eu não tenho tempo para dedicar um tempo a ler e ouvir a palavra de Deus, eu não tenho tempo para ouvir Deus falando. E quem quer ouvir Deus falando, diga amém?
Amém. Quem quer ouvir Deus falando, diga amém? Amém. E por que a gente não ouve? Porque a gente não lê. Se nós pararmos aqui, fizermos uma pesquisa só entre a gente aqui, nem muita gente não, só entre nós aqui que estamos aqui, e fizermos um levantamento e falar assim, quanto tempo você dedica na palavra de Deus diariamente? Leitura. Uns vão falar assim, pastor, 1 hora, 2 horas, Isaac está sinalizando na prática. Outros vão falar, pastor, eu quase não consigo ler, por quê? Porque eu estou sem tempo. Sabe, é tanta coisa, minha vida é tão corrida. Outros vão falar assim, pastor, eu começo a ler e me dá sono. Outros vão falar assim, pastor, eu tento ler, mas eu tenho dificuldade na leitura, eu não consigo ler. Sabe, nós vamos colocar um monte de empecilhos. Nós vamos colocar e vamos falar, Deus, eu não consigo fazer isso por causa disso, por causa daquilo outro. Por quê? Porque é o nosso ser natural falando. É o nosso homem falando. Porque o homem não gosta de leitura. Eu não gosto de ler. Eu tenho necessidade de ler. É diferente. Eu não gostar de ler e eu ter necessidade. Uma coisa bem clara assim, eu preciso ficar sem comer para emagrecer. Mas eu tenho necessidade de comida. Por quê? Porque senão eu morro. Então, se eu não leio a palavra, que é o meu alimento diário, eu também morro espiritualmente. A minha fé morre, ela fica doente. A minha fé precisa de substâncias, de vitaminas, que vêm somente através da palavra. Não vem através do louvor. Não vem. O louvor vai até fazer a gente sentir a presença de Deus, vai até dar uns arrepios, né? Vai até fazer a gente falar em língua dos anjos, mas não vai aumentar a nossa fé. Porque o que aumenta a nossa fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos dedicar um tempo, deixa aquele versículo lá de Romanos para a gente, nós precisamos dedicar mais tempo e não só ter a palavra perto. Só perto não. Por quê? Porque o mundo lá fora tem a palavra perto. Quantas casas nós já entramos, quantos bares nós já entramos e tem lá a Bíblia aberta, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Isso é ter a palavra perto. Quantas vezes nós entramos na casa de alguém que não profere a mesma fé que nós e a palavra está lá aberta? Mas sai som? Não. Porque ela só sai som quando você lê a palavra. Só sai som quando você olha a palavra e começa mais do que ela diz. A palavra que está perto de você está em sua boca e em seu coração. Sabe, a palavra precisa estar não só perto de mim, ela precisa estar em minha boca. Mas para que ela esteja em minha boca, eu preciso ter ela no meu coração. Preciso ter ela dentro do meu coração. A palavra logo, a palavra escrita, ela precisa estar dentro do meu coração. Ela precisa estar dentro da minha vida. Ela precisa estar dentro da minha mente, para que eu possa entender e saber como agir no dia de dificuldade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus. Então, se eu não tenho a palavra de Deus dentro do meu coração, como é que eu vou saber que o que eu vou fazer é certo ou errado? Se eu não tenho a palavra de Deus dentro do meu coração, como é que eu vou ter certeza que o nome de Jesus, através do nome de Jesus, o doente pode ficar curado? O endemoniado pode ser liberto? Por quê? Eu sei disso porque eu leio. Eu não vivi no tempo de Jesus. Eu não testifiquei visualmente o que Jesus fez na vida do leproso, ou na vida dos 10 leprosos, ou na vida dos cegos no meio de Jericó. Eu não vi, eu não estava lá. Mas o que trouxe isso e eu ficar sabendo? A palavra da verdade. João capítulo 1, verso 1 em diante fala assim: e no início ele era a palavra, e a palavra se fez carne, e a palavra habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. A palavra agora, rema, a palavra revelada ao ser humano. Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por quem? A não ser pela palavra. A palavra é liberta.
A palavra cura. A palavra traz o novo de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, não tem como você viver sem você colocar a palavra no seu coração. Abre para mim Salmo 119, versículo 11. Olha o que o salmista fala. Olha a importância de você ter a palavra não só perto de você, mas também dentro de você. Não só do seu lado, mas o mais importante, dentro. O salmista fala assim, Salmo 119, 11: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardei no meu coração a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando a palavra está no coração, ela é uma bússola, aonde não permite que nós nos perdemos nesse mundo tão tenebroso e escuro, tão de trevas. Ela nos norteia, ela vai nos direcionar aonde estamos ou precisamos ir. Mas também nós precisamos estar sempre lendo, para nós que somos líderes, pastores, homens e mulheres chamados para fazer algo para Deus, nos apresentarmos a Deus aprovado como obreiro. Abre para mim 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, se não me fala, não. Capítulo 2, verso 15, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui tem 3 coisas que Paulo fala para Timóteo, muito importante. Muitas das vezes as pessoas leem esse versículo e ela acha que é uma coisa só, que ela engloba tudo. Mas tem 3 coisas. A primeira é, ele fala para Timóteo procurar se apresentar aprovado. Ele não quer a aprovação de Deus, ele tem que chegar até Deus aprovado. Procura se apresentar-se aprovado diante de Deus. Como é que eu me aprovo? Lendo a palavra, vivendo a palavra, guardando a palavra, tendo ela no meu coração. A segunda coisa que ele deixa bem claro assim, ó, que não tem do que se envergonhar. Sabe, homens, mulheres como nós precisamos entender que a nossa vida não é só dentro da igreja. Nossa vida também é do lado de fora. Nós não temos do que nos envergonhar, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Mas do lado de fora, como testemunho vivo do nosso caráter, da nossa vida com Deus. As pessoas, quando olham para nós, elas precisam ver a resplandecente glória do Senhor na terra, a semelhança do Senhor. A pessoa, quando olha para você, ela precisa olhar para você e falar assim: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Sabe, Deus trouxe uma lembrança para mim lá na reunião de ministério que nós tivemos terça-feira, lá em Viegas. E quando Deus trouxe aquela lembrança daquela mulher, daquele profeta, quando ele passava, ela vira para o marido dela e fala assim: ali vai um santo homem de Deus. Ela tinha conhecimento de que a glória de Deus resplandecia sobre a vida daquele homem. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus passa, que não tem do que se envergonhar, que apresenta-se aprovado como obreiro, sabe, as pessoas testificam que ali vai a glória de Deus passeando na terra. Um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus passeando na terra. O meu vizinho precisa saber disso, mas não porque eu falo, não porque eu digo a ele, não porque ele me vê com a Bíblia na mão, mas porque ele vê Deus na minha vida. Ele precisa me ver andando e ele fala assim: ali vai um santo homem de Deus. Ele pode não saber que eu sou pastor, mas ele precisa saber que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Ele pode não saber que você é obreiro, que você é presbítero, diácono, diaconisa, evangelista, mas ele precisa testificar com os olhos carnais que em você há o Espírito Santo, e em você há a glória de Deus. Com os olhos espirituais ele não vai ver, porque ele é cego espiritualmente. Mas aquela mulher, quando viu aquele profeta passando, ela falou assim: ali vai um santo homem de Deus.
Sabe, o moço do profeta, o obreiro do profeta, estava passando com ele. Ela não falou do obreiro do profeta, ela falou do profeta. E eu sou profeta dessa geração. Fala assim, eu sou profeta dessa geração. Fala, eu sou profeta dessa geração. Eu sou profeta dessa geração. Eu sou profeta dessa geração. Agora eu vou fazer uma tipologia do profeta passado e do profeta presente. Algo que Deus tem falando comigo agora, mas não tem não. Presta atenção. Qual era a função do profeta no passado? Trazer a resposta de Deus para alguém que estava orando. A pessoa ia atrás do sacerdote, o irmão, oferecia um sacrifício para o sacerdote oferecer para Deus. Para quê? Para Deus trazer uma resposta. Aí Deus, através do sacerdote, recebia o sacrifício e falava através do profeta. O profeta recebia a ordem de Deus e levava até a pessoa. Quer dizer, o profeta passado, ele recebia de Deus, era a boca de Deus para alguém, para dar a palavra de Deus para alguém. O profeta do presente, ele recebe de Deus para passar para alguém a palavra de Deus. Ele recebe a palavra de Deus para dar para alguém. Sendo que os profetas não querem mais ouvir a palavra de Deus, não querem mais ler a palavra de Deus. Não tem como eu passar a palavra de Deus para alguém se ela não está no meu coração, se ela não está na minha vida. A Bíblia fala que o coração fala do quê? A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê, irmãos? Meu coração está cheio de quê? Tem irmãos, eu já vi, já ouvi, já testifiquei isso. Tem irmãos que vai falar uma palavra de consolo para alguém e fala assim: olha, irmãos, é como diz aquela música, né? Deus traz renovo na sua vida. Irmãos, a música diz, mas você não tem que citar a música, você tem que citar a palavra de Deus. Aqueles que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Eles correrão e não se cansarão, não se fadigarão. Por quê? Porque o nosso renovo vem do céu. Aqueles que esperam em Deus a provisão, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqueles que descansam no Senhor, Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para ouvir o meu clamor. O profeta da nova geração, ele precisa ter a palavra dentro dele, para ele passar a palavra de Deus para quem precisa. Eu preciso ter a palavra dentro de mim, para eu passar para as pessoas que precisam a palavra que está dentro de mim. Que palavra que está dentro de você? Que palavra que está dentro de nós? Que palavra nós estamos trazendo? Nós estamos falando da palavra logos, a palavra escrita. A palavra escrita. Aquilo que nós precisamos ter. Mas, para que eu tenha rema, a palavra revelada, eu preciso de duas coisas. A primeira é a logos, é a palavra escrita. E a segunda, intimidade com Deus. Porque eu só vou ouvir a palavra revelada se eu ouvir o dono da palavra. Eu só vou ouvir a palavra revelada se eu ouvir o dono da palavra, irmãos. Você imagina só, se o evangelista Jardim não fala comigo e eu não falo com ele, nós estamos de bico um com o outro, né? E aí ele está do lado direito e eu estou aqui do lado esquerdo. Você imagina só, se ele vai ouvir minha palavra, ele vai ouvir minha voz? Não vai, porque ele não fala comigo. Eu vou ouvir a voz dele? Não, porque ele não fala. Nós não temos intimidade, nós estamos de relacionamento cortado. Estamos de relacionamento cortado. Ele está lá e eu estou aqui. Ele não vai ouvir minha voz e nem eu vou ouvir a voz dele. Assim somos nós com Deus. Como é que nós queremos ouvir a palavra revelada de Deus para a nossa vida, se nós não temos vida com Deus, se nós não temos relacionamento com Deus, se nós não temos intimidade com Deus? Deus, ele falava muito no passado, irmãos, e Deus ainda fala no presente. Deus não ficou mudo, Deus continua falando. O problema é que nós, muitas das vezes, estamos cheios de cera de ouvidos espirituais e não ouvimos a palavra de Deus. Não ouvimos Deus falando no nosso ouvido.
Ó, sai daí, corta, foge daí que você está entrando no laço. Oh, glória a Deus, Deus abriu a porta e está o Espírito Santo. Não é porta minha aberta, isso aí é o diabo, foge daí. Sendo que a gente não consegue ouvir, por quê? Porque a gente não tem vida com Deus. Aí cai na armadilha, querido. E depois que caiu na armadilha, só começa a receber as consequências. Só começa a viver as consequências. Ai, pastor, eu vi uma menina tão bonita. Ela deu uma olhada para mim, ó, é de Deus. Eu soube até que era da igreja, sabe, pastor? Vou dar uma investida nela. E o diabo usando o capiroto de saia para te envolver. Crente? Ai, pastor, o menino era tão bonito. Sabe, ele começou a falar no meu ouvido. Ele começou a falar. E às vezes em casa eu nem ouço meu marido falando. Meu marido só trata mal eu. Meu namorado só quer saber de mim para me beijar. Nem ouço. O menino foi lá, começou a me ouvir os meus problemas. E aí, sem querer, eu dei um beijo nele. O Espírito Santo assim, corta aquele laço, sai daí, isso é seta do diabo. Mas você não tem vida com Deus, você não ouve o Espírito Santo. Você não tem intimidade com Deus, você não ouve o Espírito Santo. Quantos aqui, irmãos, já começou a andar no meio da noite, e daqui a pouco sentiu aquilo ali e falou assim, eu senti de não ir por aqui. Sabe? Tem algo me incomodando para eu não ir por aqui, aí a pessoa vai por aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando com ela. Mas tem gente que ela sente o negócio e não sente de ir por aqui. Rapaz, eu vou por aqui porque Deus é comigo, sabe? Por quê? Sabe? Deus está querendo falar, não vai por aí não. E ele está indo por quê? Porque ele não consegue distinguir a voz de Deus. Não consegue saber o que é a voz de Deus. O que é a palavra revelada de Deus na sua vida. Não conseguimos. Se nós não temos a palavra logos na nossa vida, se nós não temos vida de oração, a palavra rema, ela não vem sobre a nossa vida. A palavra revelada, ela não vem. Nós não conseguimos ouvir, mesmo que Deus queira falar. Mesmo que Deus queira falar. Nós temos esse poder. Deus quer falar e nós não ouvimos. Por quê? Porque nós queremos direcionar a nossa vida de acordo com o nosso desejo, com o que nós achamos que é certo, com o que nós achamos que é errado. Eu lembro que estavam vindo 5 reis contra Israel, e Josafá era o rei de Israel na época, e ele fica sabendo daquele povo vindo contra ele, que ele vai clamar a Deus, ele vai buscar em Deus, ele não entra em desespero, ele vai buscar em Deus. Por quê? Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Mas por que ele foi buscar em Deus? Porque ele tinha vida com Deus. Se ele não tivesse vida com Deus, ele ia entrar em desespero, fazer que nem Saul. Ele estava vendo que Samuel estava demorando, e ele já não tinha vida com Deus. O que ele fez? Ele foi fazer o que ele não podia, ele foi sacrificar Deus. Ele não podia. E assim que ele terminou de sacrificar, quem chegou? O profeta. Aí agora Saul começou o quê? A colher as atitudes que ele teve. A plantação. Quando nós, irmãos, não temos a direção de Deus, quando nós não somos direcionados pelo Espírito Santo, irmãos, o diabo faz a gente cair de buraco em buraco. E a gente, quando tenta subir, parece que quanto mais a gente sobe, a gente está de cabeça para baixo, mais a gente cai. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir a palavra revelada de Deus na nossa vida. Porque nós deixamos de ter intimidade com o dono da palavra. O Espírito Santo tenta sacudir, vem comigo aqui, e a gente não consegue. Por quê? Porque está tão entulhado o nosso coração que nós somos separados da graça de Deus. Sabe, Josafá estava lá, estava vindo 5 reis contra ele, eu acho, se não me falha a memória. E ele ouve aquilo e ele fala: Senhor, e agora? O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que pode nos livrar. E começou a fazer jejum com todo o povo. Os animais jejuaram, as crianças jejuaram, todo mundo de Israel jejuou.
E aí Deus usa um profeta. Olha a palavra revelada. E veio a palavra de Deus sobre o profeta. E ele falou assim, ó, nessa guerra não tereis que pelejar, mas coloque na prontidão, coloque-se de pé, bote lá os levitas, vai lá para onde eu te mandei, se coloque de pé, porque eu guerrearei por você. Sabe, mas nós precisamos ter ouvido. Se aquele povo, se Josafá não se colocasse à disposição de Deus, sabe o que ele ia fazer? Ele ia bater em retirada, ele ia levantar Israel e ia sair correndo. Deus não queria que ele corresse. Deus queria manifestar a graça dele e a glória dele no meio de Israel. Às vezes a luta está vindo, irmãos, e Deus não quer que nós fujamos, e Deus não quer que nós gritamos, e nem que nós lutemos. Deus quer que nós oremos e ouvimos dele. Essa guerra não tereis que pelejar, eu irei diante de você. Mas por nós não termos intimidade, por nós não termos vida, por nós não ouvirmos o Deus da palavra, nós nos precipitamos nas nossas vontades e acabamos tropeçando. E aí nós depois perguntamos, por que, Deus? Por que o Senhor me tirou para me envergonhar, para isso, para aquilo? Mas não ouvimos. Nós precisamos ouvir. E nós ouvimos tendo vida com Deus, intimidade com Deus. Vida com Deus, intimidade com Deus. Precisamos buscar a Deus, a palavra rema. Nós precisamos buscar o que Deus tem para nós, mas precisamos verbalizar o que Deus colocou na nossa vida. Precisamos verbalizar, irmãos. Precisamos colocar para fora, falar, Deus, sabe? Recebe a cura aí, povo. Recebe a libertação aí, fulano. Começar a orar e verbalizar. Paulo falou aos Coríntios assim, ó, eu falei, eu criei, então assim eu falei. Eu criei, então assim eu falei. Abre lá para mim em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Olha o que ele fala, eu criei. Então eu falei, com esse mesmo espírito de fé, não é de incredulidade, não é espírito de perdedor, não é espírito de quem não ouve a voz de Deus, é um espírito de fé. Com este mesmo Espírito, nós precisamos o quê? Crermos e falarmos. Mas não tem como nós verbalizarmos a nossa fé se nós não crermos. E como é que eu vou crer se eu não leio, se eu não vivo, se eu não ouço a palavra de Deus? Como é que eu vou crer em que eu não ouço? Como é que eu vou falar do que eu não sei? Marcos 9:13, por favor. O homem já tinha pedido, sabe? Já tinha pedido aos profetas para orarem pelos filhos dele enfermos. E os profetas, e os sacerdotes, os apóstolos, não conseguiram expulsar aquele demônio. Ele já tinha tudo em um monte de lugar e não conseguiu. E aí ele vê Jesus. E aí ele vira para Jesus. Bota um versículo antes desse. Capítulo 9. É isso mesmo, não? Marcos 9:13. Vai acontecer a vida, ele fala isso, primeiro lá, ele escrito que ele sabe que o filho do homem sempre não. Eu sei não. Deve estar em Mateus não. Deixa eu explicar aqui, eu não vou lembrar agora, eu anotei errado aqui. Ele já tinha pedido aos apóstolos para que orasse pelos filhos dele que estavam endemoniados. Os apóstolos oraram e nada aconteceu. E aí, ele foi procurar e não achou lugar nenhum. E aí ele veio Jesus. E aí ele falou assim para Jesus: Senhor, se tu puder, faça alguma coisa por ele. E aí Jesus responde para ele assim, ó: se tu puder, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer.
Não existe a possibilidade de você querer o impossível, querer o sobrenatural, se você não crer. Tudo é possível para qualquer pessoa? Não, é ao que crer. Não é necessário hoje nós entendemos a importância de nós dedicarmos em leitura bíblica, dedicarmos em oração, pedir a Deus: acrescenta-nos fé, acrescenta-me fé, Deus. Por quê? Porque tudo é possível ao que crer, e eu creio que o sobrenatural pode acontecer na minha vida. Eu creio que o impossível pode acontecer. Eu creio que aquela causa que as pessoas dizem que não dá mais, a partir de hoje, Deus, ela vai tomar um rumo, porque o Senhor está dando atenção. Eu creio, Deus, que o meu esposo, que muita gente falou que não dá mais para ele, o Senhor pode agir com poder e glória. Aquele filho que não dá mais, aquela filha que todo mundo diz: esse não tem mais jeito. Eu creio, Deus, que o Senhor transforma a água em vinho. O Senhor transforma um coração duro, um coração de pedra, em coração de carne. O Senhor transforma uma vida morta em uma vida viva. Uma vida viva. A palavra que traz vida é Jesus Cristo. A palavra revelada de Deus na nossa vida é a salvação de Cristo Jesus na nossa vida. Nós precisamos viver um tempo de oração. Nós precisamos viver um tempo de entrega. Nós precisamos viver um tempo de leitura bíblica. Sabe, nós não podemos aceitar uma vida monótona espiritualmente, uma vida parada. Sabe, é a mesma coisa. Estou há 15 anos na igreja, estou há 20 anos na igreja, estou há 30 anos na igreja. Eu chego, eu oro, eu participo do culto, eu obedeço ao pastor, mas eu não vejo nada de diferente na minha vida. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Faz uma análise da sua vida. Eu gosto muito de citar o que Paulo falou aos Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Comece a se examinar. Deus, eu preciso de algo diferente. Nós estamos vivendo o tempo que Deus está derramando o sobrenatural. Sabe, um grande avivalista, um grande pregador do século XX, chamado Billy Graham, o homem que pregou ganhou mais de 200 milhões de almas, pregou em mais de 185 países. Ele estava orando pelas bandeiras, e ele estava orando pelas bandeiras dos países, e ele passou pelo Brasil, ele parou, e ele voltou na bandeira do Brasil. Isso já faz um tempo, muito tempo, né? Ele é muito lindo. E aí ele parou e ele falou assim: Deus fala que é através dessa nação que Ele vai derramar outro avivamento na terra. Sabe, é através do Brasil, irmãos. O berço do avivamento que está prestes a acontecer vai começar em território nacional. Nós precisamos estar preparados. Que comece em mim. Fala assim: que comece em mim. Fala: que comece em mim. Coloca a mão no peito, bate os olhos e fala: que comece em mim, Deus. Que o avivamento comece em mim, Deus. Mas para o avivamento começar em mim, eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso estar mergulhado na palavra de Deus. Eu preciso testificar a glória de Deus na minha vida. Eu preciso profetizar. Eu preciso verbalizar. Crie, então falei. Eu preciso verbalizar. Se eu só crer e não falar, nada vai acontecer. Eu criei, então falei. Então, na mesma fé, no mesmo espírito de fé, nós precisamos crermos e então falarmos. Sabe, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos romper, ir além. Você quer algo novo na sua vida? Dedique a Deus algo novo. Dedique a Deus algo novo. Se você orava 10 minutos, comece a orar 1 hora por dia, 2 horas. Comece a dobrar os seus joelhos de madrugada. Fala: Deus, faz de novo. Deus, aconteça o que acontecer. Faça o avivamento acontecer a partir da minha vida. Aviva a minha família. Traz vida para a minha casa. Traz vida para os meus vizinhos. Traz vida para a minha rua, para o meu bairro. Traz vida para a minha cidade, para o meu estado. Traz vida para o meu país. Mas comece em mim.
Comece em mim. Eu preciso ser um agente de avivamento. Eu preciso ser um agente de avivamento. Aonde eu andar, o avivamento de Deus precisa chegar. Mas ele precisa começar. E ele só vai começar quando eu tiver uma vida com Deus. Quando eu tiver ouvir a palavra revelada de Deus na minha vida. Quando a minha vida, o meu ambiente aqui dentro do meu coração for um ambiente cheio do Espírito Santo. Sabe? Não adianta, irmãos, nós virmos para a igreja. Não adianta fazermos campanha. Não adianta se nós não tivermos vida com Deus. Tem muita gente que acha que tem vida com Deus, mas é um simples religioso. Simples religioso. Ele não dedica a Deus tempo. Ele dedica a Deus vinda à igreja. Vinda à igreja. Ele não dedica a Deus as primícias. Precisa ser fiel em tudo para ter vida com Deus. Para ter vida com Deus precisa ser fiel em tudo. Sabe, irmão, eu sempre fui dizimista. Desde o tempo da sede do Jacaré, desde 13 anos de idade, sempre fui dizimista. Eu dizimava o meu vale transporte quando era de papel. Tipo de refeição, dizimava aquilo. E Deus nunca me deixou faltar nada. Sempre. E sempre vinha coisa que eu não esperava. De pessoas que eu não esperava. E só podia ser Deus. Não tinha como ser um ser humano. E teve um tempo da minha vida que eu deixei de dizimar. Quanto mais a gente vê, parece que o dinheiro ia encurtando, né? E eu deixei de dizimar. Eu deixei. E eu comecei a querer colocar dentro do meu coração e da minha mente que dízimo era a coisa do Velho Testamento. Comecei a querer estudar isso. E comecei a querer buscar isso para eu me consolar. Não foi para passar para frente, não. Eu queria me consolar. Comecei a falar, Deus, sabe, eu sei, essas coisas do Velho Testamento, ó, tanto é que na minha vida não falta nada, me faltando coisa para caramba. Tanto é que na minha vida eu tenho tudo, eu tenho emprego, eu tenho isso, me faltando coisa para caramba. Até que Deus começou a falar comigo, me cobrar o dízimo. Sabe, Deus me cobrou. Você precisa dizimar. Não é que eu preciso do seu dinheiro, eu preciso do seu coração. Você precisa dizimar. E dali então eu voltei a dizimar. Além de não faltar nada, começou a vir mais coisas. Sabe, não faltar nada, Deus é misericordioso. Jesus falou lá em Mateus: se Deus dá para a árvore do céu, que não planta, mas come, imagine para os seus filhos. Então Deus dá. Mas sobrar é só para quem é fiel. Foste fiel um pouco, eu não te colocarei. Adoração, busca intensa, leitura da palavra, fidelidade. Isso tudo nos leva a ter vida com Deus. E aí a rema, a palavra revelada, ela flui na nossa vida. Aí tu está parado, sentado, aí para alguém do seu lado e começa a contar a vida dele para você, e aí há uma voz lá dentro da sua alma começa a falar: fala isso para ele, fala isso, fala isso, fala isso. E aí a pessoa olha para você e fala assim: como é que você sabe disso tudo? Por quê? Porque você tem vida com Deus. Deus te revela e você é profeta para a nova geração. E o profeta para a nova geração precisa falar da palavra de Deus. Eu criei. Então, fale. Começa a falar. Guarda para você não. Começa a falar. Tira de dentro do seu coração essa responsabilidade. Tira de dentro do seu coração essa responsabilidade. Já são 9h15, misericórdia. A gente começa, irmãos. Ensina. Tem que aprender a botar aquele reloginho ali para mim. Tem um reloginho, aprende depois aí, porque começar. Mas eu não fico olhando o relógio, eu não tenho costume de andar com o relógio, estamos. É tempo de nós crermos e falarmos. Botar uma plaquinha, isso aqui não está funcionando. Tempo de nós crermos e falarmos. Tempo de verbalizarmos a nossa fé. Tempo de mergulharmos na leitura bíblica. Tempo de mergulharmos de joelho. Para finalizarmos. Lá em Ezequiel, se não falha a memória, houve-se uma revelação. E a Bíblia diz que ele estava entrando para dentro do templo e tinha água. E ele começou a andar na água. E Deus falou: vem.
Ele começou a andar, tinha água no pé. E ele continuou andando, a água veio para o tornozelo. Ele continuou andando, a água veio no joelho. Ele continuou andando, veio na cintura, veio no peito. E até que ele continuou andando, e ele não conseguia mais nadar nem ver nada. E aí Deus segurou ele, levantou ele e levou para o outro lado do túnel. Sabe, quanto mais nós mergulhamos na obra de Deus, mais Deus vai nos envolvendo com a obra dele. Quanto mais nós mergulhamos na obra de Deus, mais Deus vai nos envolvendo. E aí Ele quer que nós prossigamos. Em quê? Em buscar a Ele, em buscar a vontade dEle, em ler a palavra dEle. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O plano que eu tenho para vós não é plano de guerra, é plano de paz. Não é plano de miséria, é plano de prosperidade. Sabe, Deus tem algo diferente para essa igreja. Nós precisamos nos aprofundar em conhecer mais Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade, somente a verdade, nos libertará. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Oi.